pessoa, homem, o homem Jesus Cristo. Então é sobre esse tema que eu estarei tratando com vocês. Como tem muito assunto, eu não vou conseguir falar com vocês tudo hoje, né? Então, como dia 23 eu estarei aqui novamente, então provavelmente eu estarei trazendo mais sobre esse assunto. Nós vamos entrar também na questão da divindade de Cristo. Isso aí, sem sombra de dúvida, é necessário entrar nesses assuntos, sobre a sua exaltação, sobre a sua humilhação na cruz. Inclusive no seminário foi o meu trabalho, foi a minha tese, né, com relação à monografia, foi com relação à exaltação do Cristo exaltado e do Cristo humilhado. Eu tratei sobre esse assunto. Então tem muita coisa a ser falada. Antes de fazer a introdução, eu quero passar um pequeno trecho. Quem aqui nasceu nos anos 2000? Quem aqui é de 2000 para frente? Bom, nós temos ele ali, esse jovem. Quem mais? Só os dois? Quem aqui é de 2000 para trás? A grande maioria. Quem aqui assistiu o filme Paixão de Cristo? Esse filme é de 2003. E na época, né, eu lembro que eu estava já estava no seminário na época, e foi uma polêmica esse filme, porque até então o filme de Mel Gibson, né, um grande ator e também um grande diretor, ele que dirigiu esse filme, só que ele trouxe uma ênfase que até então os filmes de Jesus não haviam trazido, que foi a questão da humilhação de Cristo naquele período em que ele é sentenciado até a sua ida ao Calvário. Então marcou muito, em alguns lugares foi proibido a passagem desse filme, né? Eu me lembro que quando eu fui no cinema assistir, quando chegou o momento ali em que ele apanhava, em que ele era esbofeteado, em que ele foi humilhado, né? Eu lembro que eu chorei muito porque até então eu nunca tinha visto nada semelhante àquilo, e na época foi muito chocante. Então eu estou perguntando quem é de 2000, porque muitos talvez nem assistiram, né? Quem nasceu nesse período aí talvez não assistiu, mas quem é da minha época certamente teve a oportunidade de assistir. Eu fui no cinema assistir esse filme na época. Então eu gostaria de passar um trecho desse filme que vai retratar justamente esse Jesus humano, não o sofrimento dele, mas esse Jesus humano. Pode passar, irmão, por favor. Tem fome? Tem. Linda, né? É bem alta. É. Pra quem? Eu fiz para uma menina. Ele gosta de comer em pé? Sem cadeiras? Não. Ele prefere comer assim. Uma mesa alta, terá cadeiras altas. Ainda não fiz as cadeiras. Isso não vai dar. Escuta. Tá, não. Vê se tira esse avental sujo antes de entrar. E lava essas mãos. Tá ótimo, obrigado, meu irmão. Irmãos, então, nesse pequeno trecho do filme A Paixão de Cristo, a gente pôde observar esse Jesus mais homem, esse Jesus mais humano, né? Quem que vocês viram ali? O Jesus que estava na cruz?
Não, vocês viram o filho de José o carpinteiro. Então, nessa pequena amostra, a gente percebe que Jesus era um homem como eu, como você, uma pessoa que precisava trabalhar para ganhar o quê? O pão de cada dia. Era Deus que mandava o pão para ele, como Deus fazia lá no Antigo Testamento. Ele tinha que trabalhar. E ai se ele não trabalhasse. Ele tinha poder para rogar a Deus o pão, para que o pão descesse? Ele tinha. Mas o que nós precisamos entender é que Deus enviou Jesus. Ele foi enviado como homem, como um ser humano, uma pessoa de carne e osso, que se beliscasse ele gritava de dor. Nós temos que ter essa noção, né? E isso é muito pouco explorado nas igrejas. É claro que o que nos interessa é esse Jesus carpinteiro? Não, o que nos interessa é aquele Jesus ressuscitado. Aquele faz sentido para nós, porque através dele nós somos salvos. Através daquele ato, do plano de Deus, nós chegamos a essa conclusão de que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Inclusive nós veremos que o nome de Jesus, ele traz esse significado, nós veremos com o passar dos slides. Mas nós não podemos esquecer que Jesus Cristo, né, ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Não era 50 de um e 50 de outro. Não, ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Deixa eu fazer aqui a introdução. Toda a discussão cristológica parte da resposta que se dá à pergunta do próprio Cristo. Então, o próprio Cristo, ele começa perguntando aos seus discípulos: quem dizeis que sois? Né? Quem diz ao povo ser o Filho do Homem? Irmãos, nesse estudo nós vamos passear bastante na Bíblia Sagrada, porque eu não vou ficar aqui falando algo apenas na minha cabeça. É necessário que você confira na sua Bíblia também. Todo mundo está com a Bíblia Sagrada? E eu vou pedir para vocês essa paciência, né? Como se trata de um estudo, cabe a nós averiguarmos a veracidade de tudo que está sendo falado aqui e verificar na Bíblia Sagrada, verificar se de fato isso condiz com essa verdade que nós temos em mãos aí. Então abre em Mateus 16, 13, e nós vamos encontrar essa passagem aí. Então ele faz essa pergunta aos seus discípulos, porque eram aqueles homens que estavam seguindo a ele, né? E ele já tinha essa ideia de propagar ali o Evangelho através desses seguidores, desses discípulos. E uma outra questão é da crença na declaração bíblica. O verbo era Deus lá em João 1. Então uma pessoa abre em Mateus 16, 13 e a outra João 1. Quem achou Mateus 16, 13 pode ler. Está aí, está registrado lá em Mateus 16, 13. E quem abriu em João 1, 1? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Bom, então nós temos duas declarações de dois evangelhos. O primeiro do Evangelho de Mateus, que foi um discípulo de Cristo, que foi um seguidor ocular de Cristo. É importante nós frisarmos isso aqui, irmãos. Foi um seguidor ocular, ele viu a pessoa de Cristo, ele viu Jesus dormindo, ele viu Jesus acordando, ele viu Jesus sentindo fome, ele viu Jesus sentindo sede, ele foi uma testemunha ocular de Jesus Cristo, né? E nós temos um outro testemunho também, que é já para o lado mais espiritual, trazendo à memória aquilo que nós lemos lá em Gênesis, no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, falando que o verbo era Deus, ou seja, o verbo estava com Deus, mas ele também era Deus. Então Cristo, ele faz essa afirmação: ele é homem, ele é filho de José o carpinteiro, mas ele queria saber
diziam dele? E aí ele faz esse questionamento. E muitos fazem essa pergunta para nós. Você conhece Jesus? Eu sempre falo, olha, eu tenho andado com ele. Eu nunca vi ele de forma ocular, mas eu tenho sentido a sua presença. Eu tenho experimentado a sua presença na minha vida. Essa é a experiência que nós temos. E nós somos bem aventurados, porque nós não vemos a Cristo, mas nós cremos, mesmo não andando com ele como pessoa física, mas nós temos acreditado em todos os seus feitos e na questão espiritual. Cristo foi para os seus contemporâneos o que poderíamos chamar de um ser controverso. Então, aquelas pessoas que estavam ali visualizando a pessoa de Cristo, observando os seus atos, eles cada um tinha uma opinião sobre Cristo. Eu passei aqui um pequeno trecho de Jesus, filho de José, o carpinteiro, trabalhador, pessoa responsável, amorosa com a sua mãe, uma pessoa dedicada, obediente. Aqui em Lucas no capítulo 2, do versículo 52, se vocês quiserem abrir aí, Lucas, no capítulo 2, no versículo 52, nós temos aqui uma pequena amostra de que Jesus vai falar do menino Jesus, aquela passagem em que Jesus vai com os seus pais até o templo, que era um costume dos judeus ir ali fazer os seus sacrifícios. No versículo 52 ele diz assim, vamos ler desde o 51, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso, ou seja, em algumas traduções, na linguagem de hoje, nós vamos observar que a palavra aqui é obediente, que é a mesma coisa, submisso, responsável, obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então nós temos aqui uma pequena amostra de quem Jesus era para os seus pais. Menino obediente, amoroso, brincalhão, vocês viram ali Jesus brincando com a sua mãe. Certamente ele tinha esse lado, a Bíblia não fala isso. E eu também quero ressaltar a importância de nós nos atermos para aquilo que a Bíblia não diz, para nós não criarmos aqui ideias falsas com relação à pessoa de Cristo. E eu vou entrar um pouco mais a fundo quando eu entrar aqui na questão dos livros apócrifos, porque existem alguns evangelhos, como por exemplo, a porção que eu trouxe aqui é do Evangelho de Tomé, e ele fala ali sobre a infância de Cristo, até com detalhes inclusive, só que a Bíblia não relata isso, e nós como reformados, nós também não cremos nesses livros, Os concílios de Nicéia e tantos outros não entenderam esses livros como livros inspirados por Deus. Bom, Cristo foi para os seus contemporâneos o que poderíamos chamar de um ser controverso. Dificilmente duas pessoas pensavam e diziam a respeito dele a mesma coisa. Muitos daqueles que o viam comendo diziam, é um glutão. Aonde está escrito isso? Mateus 11:19. Alguém abra para mim Mateus 11:19. Uma segunda pessoa abra para mim Marcos 3:22. Então as pessoas que tinham esse contato visual com o homem Jesus Cristo, com o ser Jesus Cristo, com a pessoa de Cristo, tinham uma outra ideia com relação às suas atitudes. O que diz lá em Mateus 11:19? Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e diz, eis aí um glutão, e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então, qual que era a visão de Jesus, filho de José, o carpinteiro, para esse que declarou isso aí? Um fanfarrão, bebedor de vinhos, comelão,
Come com a mão suja. Essa era a visão de alguns que estavam ali visualizando a pessoa de Jesus Cristo, que estavam tendo esse contato visual com Cristo, que estavam até convivendo com Ele e observando os seus atos. Essa era a visão do homem Jesus para alguns. E Marcos 3:22? Quem achou pode ler. Os escribas que haviam descido de Jerusalém vinham ao processo de Beelzebul e é por maioral dos demônios que ele expeliu os demônios. Para esse cidadão aí, quem que Jesus era? Hã? Era um demônio, era possuído por Beelzebul. Então perceba como as pessoas tinham uma visão contraditória com relação à pessoa de Jesus Cristo. Para alguns ele era um fanfarrão, né? Um glutão, um comedor, uma pessoa sem higiene nenhuma. Esse era o filho de José o carpinteiro. E para outros era uma pessoa possuída por demônios. Por quê? Porque ele teve a oportunidade ali de libertar uma pessoa que vivia escravizada pelos espíritos imundos. Jesus vai lá, liberta aquela pessoa, expulsa aquele demônio, mas foi mal visto. As pessoas não encararam isso como algo bom realizado. Que esse aí, o filho de José o carpinteiro, ele tem demônios, porque se ele faz isso pela força de Beelzebul. Então perceba a visão que esse povo tinha com relação à pessoa de Jesus. Visões controversas, contraditórias. Muitos daqueles que testemunhavam a operação dos seus milagres diziam: ele engana o povo, ou ele opera sinais pelo poder dos demônios. A revelação acerca de Cristo não nos vem por canais humanos e naturais, é produto da revelação divina através de vidas transformadas pelo Espírito Santo. Mateus 16:17. Por favor, alguém abra em Mateus 16:17. Quem achou pode ler. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Então, nessa passagem, nós observamos, o próprio Espírito Santo já começando a agir aí, através desses homens, mostrando de fato o propósito e quem era aquele homem, José, filho de José o carpinteiro. Nesse primeiro ponto, irmãos, que eu quero explorar aqui com vocês, ainda sobre a humanidade de Cristo, a gente vai perceber como Jesus ele era um ser humano como eu e você, as suas características. Por que nós podemos entender isso? Porque naquela época, no primeiro século, existiam algumas seitas, algumas ideologias que tentaram desfazer e não concordavam que Jesus de fato era homem, encarnado, não reencarnado, irmãos. Por favor, não entendam mal. Eu estou falando encarnado, o Deus encarnado, tá? Jesus era o filho do homem, conforme ele mesmo se proclamou. É nessa qualidade que ele se identifica com toda a raça humana. Para ele convergem todas as linhas da nossa comum humanidade. Cristo pertence à raça e dela participa, nascido de mulher, vivendo dentro da linhagem humana, sujeito às condições humanas e fazendo parte integral da história do mundo. Então vamos entrar aqui em algumas características de Jesus. A humanidade de Cristo na Bíblia, pela sua ascendência. Ele, quanto corpo, nasceu de uma mulher. Eu não vou ler todos esses versículos, mas pelo menos uns dois aqui eu quero ler com vocês, irmãos. Por favor, Gálatas 4:4 e Mateus 1:18. Gálatas 4:4 e Mateus 1:18. Quem achou Gálatas 4:4 pode ler? Mas quando viu a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido
fazer a devocional no boletim, e eu falei justamente isso, né? Com relação à ordem natural das coisas, né? O homem tem tentado mudar isso, né? Mas se a gente seguir a lógica, todo mundo aqui é nascido da união de duas pessoas, né? De um homem e de uma mulher. Essa é a ordem natural e lógica das coisas, e Jesus não fugiu dessa regra, nascido de uma mulher. E Mateus 1,18, quem achou pode ler. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, nós encontramos aí uma diferença com relação à união, né? Ela já estava casada com José, porém não teve um contato físico, né? Foi uma obra de Deus. Deus atuou ali na vida de Maria, que era uma mulher que estava sendo preparada para isso, né? E ela concebe a pessoa de Cristo. Um outro ponto, ele veio da descendência humana de Davi, Romanos 1,3 e Atos 13, 22, 23. Então, duas pessoas, Romanos 1,3 e uma segunda pessoa, Atos 13, 22 e 23. Com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Ou seja, Jesus era rei. Jesus era rei, né? Descendência do rei Davi. E Atos 13, 22, 23. Removido este, suscitou-lhes Davi como rei, e dele deu este testemunho: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que em tudo fará a minha vontade. Da sua descendência, conforme a promessa, Deus fez surgir a Israel um Salvador, que é Jesus. Então está aí a prova de que Jesus, além de ser concebido por Maria nos moldes naturais, ele também era da descendência humana de Davi, né? A questão dele ser rei é um outro detalhe, mas ele veio de descendência humana de Davi, por seu crescimento e desenvolvimentos naturais. Jesus Cristo estava sujeito às leis comuns do desenvolvimento humano e do crescimento gradativo em sabedoria e estaturas. Eu li com vocês Lucas 2,40, a gente não precisa ler de novo. Hebreus 5,8, por favor. Embora tenha filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Eu não entendi, Marta, por favor. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, quando criança, né, como filho, era um menino obediente e aprendeu as escrituras, aprendeu ali as tradições judaicas. E é justamente nesse ponto, irmãos, que eu vou entrar na questão da infância de Jesus, que é pouco explorado nas igrejas, né? Então vamos falar um pouco sobre a infância de Jesus. A infância de Jesus foi algo diferente da minha ou da sua, em termos de o que uma criança vive, né? Talvez, eu não vou entrar aqui no detalhe da cultura, tá? Não vou entrar no detalhe da cultura, mas se tratando de uma criança, será que pelo fato dele ser o filho de Deus, ele teve uma infância diferente da minha e da sua? Provavelmente não, irmãos, né? A infância de Jesus foi normal para a sua época. Ele estudou e aprendeu uma profissão, como nós vimos ali no vídeo, como qualquer outro menino judeu. A Bíblia fala pouco sobre a infância de Jesus, porque não é relevante. Então, por que a Bíblia não dá ênfase na infância de Jesus? Porque não é importante para nós, né? É importante você saber que Jesus era filho de José o carpinteiro? É importante a título de curiosidade, mas o que importa para nós é o Jesus ressurreto. Isso é importante, saber que ele morreu pelos nossos pecados. Agora, a questão dele ser carpinteiro, né, dele ter comido, dele ter bebido, isso aí é apenas curiosidade. Então, se a Bíblia não fala disso, por que eu vou dar importância para isso?
antecedentes aí dos livros apócrifos. E eu quero ler para vocês um pequeno trecho do Evangelho de Tomé. Olha só o que diz esse trecho que eu vou ler para vocês. O Evangelho de Tomé relata a vida de Jesus a partir do ponto onde termina o Evangelho de Tiago. Faz parte dos Evangelhos apócrifos. Esse menino Jesus, agora já começa o trecho do livro. Esse menino Jesus, que na época tinha 5 anos, encontrava-se um dia brincando no leito de um riacho. Eu falei para vocês que ia ser com detalhes. Perceba a riqueza do texto. Depois de haver chovido, represando a correnteza em pequenas poças, tornava-as instantaneamente cristalinas, dominando-as somente com a sua palavra. Então, esse evangelho ele dá uma ênfase no poder que aquela criança tinha, como filho de Deus. Fez depois uma massa mole com barro e com ela formou uma dúzia de passarinhos. Era um sabá e havia outros meninos brincando com ele. Um certo homem judeu, vendo que Jesus acabara de fazer num dia de festa, foi correndo até seu pai José e contou-lhe tudo. Olha, o teu filho está no riacho e juntando um pouco de barro fez uma dúzia de passarinhos, profanando com isso o dia do sábado. Então, para os judeus, o sábado é sagrado, não pode haver nenhuma atividade. Continuando, José foi ter ao local e vê-lo, ralhou-lhe com ele, dizendo: por que fazes no sábado o que não é permitido? Jesus, batendo palma, dirigiu-se às figurinhas, ordenando-lhes: voai! E os passarinhos foram todos embora, gorjeando. Os judeus, ao verem isso, encheram-se de admiração e foram contar aos seus superiores o que havia visto Jesus fazer. Então, irmãos, Jesus, eu não creio nisso, assim como os pais lá no concílio, os concílios não aprovaram, e certamente, entendendo que isso não é relevante, o que é relevante? É Jesus o ressurreto, isso é relevante. Agora, isso que Jesus fez, eu não creio nisso, e tem outras coisas que eu não vou me aprofundar aqui, porque senão o tempo não vai dar. Mas tem muitas outras coisas, e você encontra isso, irmãos. Isso está disponível, esses livros aí, mas só a título de curiosidade, hein? Mas perceba, a ênfase que este homem, que esse evangelho dá na divindade do menino Jesus, dizendo que ele fez lá 12 passarinhos de barro e com um bater de palmas, aquelas esculturas de barro se tornaram passarinhos. Então perceba, o quanto esses livros são de fato livros fora da realidade daquilo que nós temos hoje como livros inspirados por Deus. Os pais de Jesus moravam em Nazaré, mas foram para Belém por causa do recenseamento. O que seria o recenseamento? Pesquisas determinam o número de pessoas de uma determinada região. E Jesus nasceu lá, nasceu em Nazaré. Quando o rei Herodes tentou matar o bebê, a família fugiu para o Egito. E depois da morte de Herodes, a família voltou para Nazaré, onde Jesus cresceu. Vamos abrir em Mateus 2 e vamos ler do 19 ao 23. Mateus capítulo 2, do 19 ao 23. Quem achou pode ler. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e veio para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia, e foi habitar uma cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazaré. Perfeito. Então a gente comprova aí que após os pais de José terem recebido a revelação que eles
poderiam voltar, que Jesus e a família estariam em segurança, né, eles obedecem à voz do anjo. Então eles voltam até Nazaré, onde Jesus vive até o momento do seu ministério. Essa parte aí de Lucas 41:50, eu já li ali o versículo com vocês, com relação a Jesus se desenvolver, né, como criança. Um outro ponto, a única outra informação que a Bíblia nos dá é de que Jesus era obediente aos seus pais e ele cresceu em tamanho, em sabedoria e em graça, que eu já li com vocês. Um outro ponto que eu gostaria de destacar com relação ainda à infância de Jesus. Jesus fez milagres na infância? Não, né? Perfeito. Vamos ver, ó. Não, Jesus não fez milagres durante a sua infância. O primeiro milagre de Jesus foi quando transformou água em vinho depois do seu batismo, com cerca de 30 anos. Abram lá em João 2:11, por favor. A infância de Jesus foi normal, como a de qualquer outra criança dessa altura. Então, lá em João, no capítulo 2, versículo 11, por favor. Com esse deu Jesus o princípio aos seus sinais em Canaã da Galiléia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram. Então, já grande, não foi como criança, como diz lá o Evangelho de Tomé, né? Que ele bateu palma, deu um grito, aquelas esculturas lá de barro se tornaram passarinhos. Não, a gente tem esse entendimento aí, que a partir que Jesus ele começa o seu ministério, ele começa a fazer os seus sinais, seus milagres já há cerca de 30 anos. Os parentes de Jesus ficaram muito surpresos quando viram pregando e realizando milagres. Abram lá em Marcos, no capítulo 6, versículo 2 e 3. Por favor, se achou, pode ler. Chegando no sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiraram, dizendo de onde lhe veio estas coisas. E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de João, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizaram o Senhor. Perfeito. Então Jesus era um homem normal. Era um homem normal. Diga. A partir de 30 anos, o sacerdócio na lei judaica, por isso que Jesus também começou aos 30 anos. Tem essa explicação. Perfeito. Na lei judaica, o sacerdote tem que ser a partir de 30 anos. Né? Jesus começou a ter o ministério. Perfeito. Mas o que eu quero frisar também com os irmãos é a questão dele começar o seu ministério fazendo sinais e maravilhas, mas aquelas pessoas que o viam fazendo tudo aquilo ainda continuavam surpresos e admirados, porque para eles aquele homem que estava ali pregando com sabedoria, com poder, né, fazendo milagres, era quem na verdade? O filho de José o carpinteiro. Não, mas esse cara aí, ele quebra as madeiras, ele serra, ele faz cadeira, ele faz mesa. Ele não pode estar fazendo isso aí não, realizando esses poderes com tanta sabedoria, falando, pregando, né, fazendo esses sinais, curando as pessoas, expulsando demônios. As pessoas então elas tinham essa visão de Jesus como um ser humano normal, mas aí ele começa a fazer esses sinais. Por favor, irmão. Aí já dá para ver que aquele que você viu lá que bateu o pau nos passarinhos do ar, não é a verdade, porque eles ficaram surpresos, né? Eles ficaram surpresos que ele está fazendo milagre. Já confronta o Evangelho de Tomé, né? De fato. Eles, obviamente, nunca tiveram razões antes para suspeitar que ele fosse o Messias. E ele tivesse realizado milagres em criança, ninguém se iria espantar com o seu ministério. Então, continuando nos pontos que eu
eu estava tratando com vocês, uma outra característica, por sua aparência pessoal, Jesus Cristo tinha aparência de homem e ocasionalmente confundiram com outros homens. João 4,9. Essa é uma outra passagem que nós observamos, né? Jesus como homem. João capítulo 4, versículo 9. Quem achou pode ler. Então ele disse à mulher samaritana: como sendo tu judeu, queres beber a mim, e sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. João 4,9, né? Perfeito. Então aquela mulher, quando vê Jesus, ela reconhece, né? Ela percebe que Jesus não é daquela região. Por sua natureza humana completa, ele possuía corpo físico. Mateus 26:12. Então, três pessoas: Mateus 26:12, 26:38 e Lucas 23:46. Quem achou pode ler. Ora, derramando ele este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Então, ele próprio, né, mostrando ali que ele tinha um corpo físico, de carne e osso, como nós temos. Mateus 26:38. Então lhe disse: a minha alma está desmaiada, mente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Mostrando, né, a sua racionalidade, os seus sentimentos, né, mostrando que ele também sentia as tristezas da vida. E Lucas 23:46. Lucas 23:46. Então ele exclamou em voz alta: Pai, tua mão me leva o Espírito. E dito isso, expirou. Então ele era diferente de mim e de você? A única diferença de Jesus com relação a nós é que ele não tinha pecado. É justamente esse ponto que nós vamos tratar aqui. Mas ele tinha suas limitações humanas. Olha só, ele era sujeito ao cansaço corporal. João 4,6. Então, aqui eu vou explorar vocês aqui bastante. Ó. João 4,6, falando sobre as necessidades do sono. Mateus 8,24. E uma terceira pessoa, ele era sujeito à fome. Mateus 21,18. Quem achou João 4,6 pode ler. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Então Jesus cansado, como eu e você cansa, irmãos, né? Quem aqui trabalhou hoje? A grande maioria trabalhou. Eu não vou nem perguntar se vocês estão cansados, porque é chovendo molhado. Mas de fato, né, assim como nós, Jesus também se cansava. Ele tinha seus cansaços, porque ele andava muito. Ele era sujeito à necessidade do sono. Mateus 8,24. Quem achou? E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Né, passagem famosa que a maioria dos crentes conhecem, né? Mas Jesus estava desesperado da vida lá por conta da tempestade. Ele estava dormindo, né? Como eu e você, daqui a pouco nós iremos fazer isso, né? Nós vamos chegar lá no nosso lar e nós vamos nos deleitar da nossa cama. Para quê? Para descansarmos, porque amanhã nós vamos enfrentar também as nossas tempestades, né? E ele era sujeito à fome. Mateus 21,18. Sendo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Perfeito. Então Jesus comia, era até taxado como glutão por alguns, né? Porque às vezes ele não lavava as mãos para comer, mas ele tinha fome, assim como eu e você temos fome. Ele era sujeito à sede. João 19:28, Lucas 22:44 e 1 Coríntios 15:3. Por favor, três pessoas
vai ler a passagem que ele tem fome, que ele tem sede, que ele é sujeito ao sofrimento e à dor física, Lucas 22, 44, e uma pessoa que vai falar sobre a vida corporal, tinha capacidade de morrer, né? 1 Coríntios 15, 3. Quem achou João 19, 28? Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Perfeito. Ele era sujeito ao sofrimento e à dor física. Lucas 22, 44. Quem achou pode ler. Posto em agonia, orava mais intensamente, seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue e corriam até ao chão. Bom, é a passagem do Getsemane, né? Onde Jesus está ali e naquele momento que ele tem aquela visão do que iria passar, do que ele ia sofrer, o seu suor se transformou em sangue, né? Ou seja, ele escorria ali, o suor era o próprio sangue, né? Devido ao seu sofrimento, mostrando que de fato ele sentia as dores como eu e você sente. E a capacidade de morrer, 1 Coríntios 15, 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Perfeito. Então Jesus Cristo, como homem, ele morreu. Isso é um mistério, irmãos. Isso é um mistério. Ele é o próprio Deus, mas ele morre. Eu não sei como isso aconteceu. Não sei, né? Não, já li algumas coisas, mas é difícil nós entendermos essa questão, né? Jesus, ao mesmo tempo, ele é Deus, mas ele morre. Então, quando Jesus está ali na cruz e ele fala: Pai, a ti entrego o meu espírito, quem é que está falando ali? É Deus? Quem que é que está falando ali? É Jesus Cristo, o homem, que está falando ali, mas eles não são um. Então existem coisas, irmãos, que não é para a gente saber. A gente vai saber quando nós estivermos lá na eternidade. É por isso que eu bati na tecla aqui, do que a Bíblia não fala, não vale a pena a gente ficar devagando sobre isso, discursando sobre isso, porque a gente corre o risco de pecar contra Deus, né, de inventar algo que a Bíblia não mostra. Mas na Bíblia está dizendo que ele morreu. Se ele recebeu todos os nossos pecados, ele tinha que morrer. Então, mas não parece algo contraditório, porque Deus é eterno, Deus morre. Sim, mas eu estou falando aqui, irmãos, para jogar fogo na lenha na fogueira. O pastor deu um estudo para a gente sobre essa situação. Sim. Deus morre, Deus não morre. Na verdade, ele falou que o próprio Deus se sacrificou no lugar, né? Que é um sacrifício perfeito. E Deus, ele não explica como foi. Deus é imutável. Justamente, por isso que eu estou falando. Tem coisas que não vale a pena a gente entrar na questão, mas não, eu creio que ele morreu pelos meus pecados, pelos pecados de todos os eleitos, escolhidos, né? Mas é um ponto de interrogação, né? Entender isso, porque Deus não morre. Não entendi. Fala isso aí para o preto pentecostal. Pois é. 1 Coríntios 15, 3 nós já lemos. Lucas 2, 52. Uma segunda pessoa, Marcos 11, 13. E uma terceira pessoa, Marcos 13, 32. Então em Lucas 2, 52 a gente vai encontrar a passagem falando da capacidade para crescer em conhecimento, né, que eu li aqui com vocês. Eu vou até ler aqui, ó. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Semelhante a eu e você, também temos a capacidade de crescermos em conhecimento, né, seja na parte teológica ou na parte acadêmica. Nós temos a capacidade de aprender e Jesus também tinha essa capacidade. Marcos 11, 13, capacidade de adquirir conhecimento mediante
tinha a capacidade de se limitar em seu conhecimento. Marcos 13, 32. Quem achou Marcos 11, 13, por favor? Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Mas, chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era. Perfeito. Então Jesus observou, percebeu que não tinha nada, não pôde ali desfrutar dos frutos daquela árvore. Marcos 13, 32. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Exatamente. Então ele tinha também a limitação em seus conhecimentos. Para a gente concluir aqui, ele dependia da oração para ter poder. Marcos 1,35, e alguém abra para mim Atos 10, 38, que vai falar sobre a manifestação do Espírito Santo. De madrugada, estando ainda escuro, ele levantou-se e retirou-se para um lugar deserto e adorava. Irmãos, fazendo aqui uma aplicação, se Jesus, que era Deus, encarnado, orava, o que dirá eu e você? Nós precisamos orar, e muito, não é pouco não, é muito. Tem muito, o pastor tem batido muito nessa tecla. Eu já vi ele falando várias vezes aqui, que irmão, se você não tem orado, você tem que rever os seus valores. Porque você não está sendo um discípulo de Cristo. Porque se o próprio Cristo tinha a atitude de orar, nós lemos aí uma passagem que o sofrimento e a angústia era tanta que o seu suor se transformou em sangue. O que dirá eu e você, que somos pecadores, que somos falhos, que somos muito mais limitados do que Cristo, mas muito mais limitados do que Cristo. E Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andava fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus já estava com ele. Você pode ler de novo, por favor? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andava fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então, naquele momento, Jesus é ungido pelo Espírito Santo e ele começa a mostrar ali a manifestação do poder de Deus na vida daquelas pessoas que tinham um propósito, irmãos. Não é algo como é hoje que a gente vê aí em determinadas igrejas. Existia um propósito de Jesus mostrar aqueles sinais. Qual que era o propósito? Mostrar que era Deus. Quando ele está lá diante dos seus familiares, não era só José, o filho Jesus, o filho de José o carpinteiro, mas ele tinha que mostrar para aquelas pessoas que ele era o enviado, ele era o Salvador. E eu vou entrar nesse detalhe aqui com vocês, só para nós encerrarmos aqui, irmãos, pelos nomes que lhe foram dados por ele mesmo ou por outros. Jesus no hebraico, que é Yeshua, significa o quê? Salvação vem de Yahvé, Mateus 1:21. Então, para nós ganharmos tempo aqui, alguém abre em Mateus 1:21, uma segunda pessoa, Lucas 19:10, uma terceira pessoa, Atos 2:22, Mateus 21:11, Marcos 6:3 e para nós concluirmos 1 Timóteo 2:5. Então, em Mateus 1:21, a gente vai verificar essa questão do nome de Jesus e o seu significado. Num segundo momento, Jesus como filho do homem, Jesus o Nazareno, ele profeta, o carpinteiro e Jesus homem. Cristo Jesus homem. Quem achou Mateus 1:21 pode ler. Ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então essa é aquela passagem do anjo Gabriel, mostrando a revelação a Maria, falando que olha, não é qualquer nome que você vai colocar nele, você vai colocar o nome dessa criança de Jesus, porque ele é o Salvador, porque a salvação vem de Deus, vem de Yahvé. É isso que significa o nome de Jesus. Lucas 19:10.
Jesus do Nazareno, Atos 22, versículo 22. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Jesus o profeta, Mateus 21, 11. Quem abriu em Mateus? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Perfeito. O carpinteiro, Marcos 6,3. Quem achou, pode ler. Não és o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, filho de Simão, e não vivem aqui entre nós suas irmãs, e escandalizaram-se dele. Que é aquele momento que ele está fazendo sinais e maravilhas que o irmão também leu. E para nós encerrarmos, 1 Timóteo 2,5. Cristo Jesus o homem. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Perfeito. Né? Então, para nós concluirmos aqui, irmãos, e nos despedirmos, eu mostrei aqui na Bíblia Sagrada, né, a pessoa de Jesus, o homem Jesus. Tem mais coisa para ser falado, mas o tempo não nos permite. Então, na próxima quarta-feira eu vou continuar trazendo essas informações com relação e esse estudo com relação a Jesus, o homem, né, a pessoa, o ser humano, né? Todos esses versículos nos mostram e comprovam que Jesus era um ser humano como eu e você, e havia necessidade disso acontecer. Não podia ser de outro modo a não ser dessa forma, dessa identidade que nós encontramos em Jesus Cristo, um homem que estava ali sujeito às mesmas limitações, mas que em nenhum momento ele pecou. Vamos orar? Deus eterno, nós queremos mais uma vez te agradecer, ó Deus, por esse tempo em que passamos aqui na sua casa. Obrigado, meu Deus, por cada pessoa que veio aqui, que teve a oportunidade, ó Deus, de conhecer um pouco mais da pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, este homem que veio aqui nessa terra, que enfrentou dificuldades, que viveu as dores deste mundo, mas que em nenhum momento ele abandonou a fé ou deixou de crer no Senhor. Pelo contrário, ele veio aqui e cumpriu a sua vontade, meu Deus. E é isso que nós devemos fazer. Nós também devemos deixar que Jesus Cristo, ele cresça em nossas vidas, ele se desenvolva de uma forma a alcançar uma estatura a qual nos mostre que nós estamos maduros na fé, Senhor, para lidar com os desafios, para lidar com as dificuldades, pois é esse o seu desejo, meu Deus, que cresçamos na sua palavra, na fé, que possamos crescer, meu Deus, assim como Jesus Cristo se desenvolveu, para que ele seja o primeiro de muitos em nossas vidas. Nós queremos te louvar e te agradecer, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecer, ó Deus, até mesmo pelas dificuldades enfrentadas, porque até mesmo através dela nós crescemos, nós aprendemos e entendemos que o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. Deus eterno, que possamos retornar para os nossos lares. Nos livre, Senhor, de todo mal, nos livre, Senhor, de toda situação adversa que porventura possamos encontrar nesse percurso